O furacão Maria, e eu não sei por que furacão tem nome de mulher. É sempre assim, né? Poucos têm nome de homens. O furacão Maria foi um ciclone tropical que recentemente não. Isso ocorreu em 2017. Ele atingiu o solo 2 vezes, como se não bastasse uma. Ele atingiu o solo 2 vezes, na região do Caribe. Ali nas ilhas de Barlavento e depois na ilha de Porto Rico. Não sei quantos lembram desse episódio. Total de mortes, 3.059, o que puderam totalizar. Mas para uma ilha pequena, é muito. Os ventos chegaram a 280 km por hora. Vocês conseguem imaginar? Eu acho que qualquer carro popular não chega a isso, né? Só os carros de Fórmula 1. Consegue imaginar 280 km por hora? Por isso que a gente vê na TV, né, nos noticiários, aquelas palmeiras, elas dobram, né? Ele foi um furacão de categoria 5, um dos mais intensos. Mais tempo atrás, 2005, talvez o mais famoso, o furacão Katrina. Também foi uma tempestade tropical que abrangeu ali a costa do Golfo dos Estados Unidos. New Orleans, Louisiana, Mississippi, Alabama, 1.833 mortes. Também 280 km por hora. Foi em agosto de 2005. Furacão categoria 5 também. Quem gosta de tempestade? Ninguém gosta. E nessa vida, a gente não está a salvo. Algumas tempestades são destruidoras. Levam tudo. E há até mesmo quem diga que a tempestade não vem a trazer só destruição. Às vezes ela vem para limpar. Nós vamos meditar em 3 tipos de tempestade no âmbito da vida do cristão. A primeira são as tempestades que nós mesmos causamos. A gente chora, reclama, pede ajuda, às vezes por tempestades que a gente mesmo causa. Nós temos um exemplo bíblico, que é o de Jonas. Jonas foi convidado por Deus para ir para Nínive. O profeta chegou para ele e falou assim: Jonas, vai para Nínive. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Isso está lá na história de Jonas. Mas ele mesmo fugiu da presença do Senhor. Dirigiu-se para Tarsis. Pegou o navio e pegou o sentido contrário. E a gente conhece bem a história. No meio do caminho, o que aconteceu? Grande tempestade se formou no mar. Os outros, vamos dizer assim, marinheiros que estavam com ele, começaram a jogar todo o mantimento, tudo que tinham no mar, para ver se o barquinho aguentava. Jonas preferiu ficar caladinho, foi dormir. E cada um ali começou a orar pelo seu Deus, até que a tempestade começou a engrossar. E foram perguntar para Jonas: escuta aqui, está todo mundo aqui para morrer, cada um procurando o seu Deus e você. Não, sabe o que é? O meu Deus mandou ir para Nínive. Eu estou parafraseando, tá, irmãos? Mas eu peguei o sentido contrário, estou indo com vocês para Tarsis. Então o culpado disso tudo é você. Pegaram Jonas e jogaram em alto mar. Você já pensou você ser jogado em alto mar numa tempestade? Ser jogado em alto mar sem tempestade é uma coisa. Mas com tempestade... agora em janeiro, lá em Recife, teve uma grande, como se pode dizer, invasão de tubarões. Recife é um lugar bem propício, né? Águas muito quentes, água muito assim, muito claras. E eles estão chegando cada vez mais próximo, né? Foram encontrados tubarões ali bem perto da areia já. Né? Atacaram alguns turistas bem, como se diz, perto da areia? Tem outro nome? No banco de areia, obrigada. Ali. E eu fico imaginando você ser jogado em alto mar e o medo dos tubarões, né? E mais a tempestade, Jonas deve ter pensado: vamos, né? Afogado aqui. O que eu fui causar? O que eu fui fazer? E a gente sabe que pela misericórdia do Senhor, misericórdia infinita,
Nós só acordamos todos os dias pela graça, bondade e misericórdia de Deus. Ele mandou um grande peixe. Alguns dizem que foi uma baleia. Pode ter sido um outro peixe que às vezes até entrou em extinção, né? E eu acredito que Jonas, tentando salvar a vida ali, no meio da tempestade, surge um grande peixe. Jonas deve ter olhado e ter falado, pronto, vão morrer pela metade ainda. E o peixe o engoliu. Mal sabia ele que era para o próprio bem dele, para o livrar daquela situação. Como Deus age de maneiras diferentes da nossa. Quem diga que um peixe fosse salvar Jonas. E ali Jonas passou 3 dias e 3 noites dentro da barriga, no estômago do peixe. Vocês já imaginaram que situação? Jonas ali, nossa, eu vou morrer afogado, agora eu vou morrer pelas enzimas ácidas do estômago de um grande peixe. E ele ali no meio de tudo aquilo, deve ter orado muito, Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim, nunca mais desobedeço. Jonas ali passou por uma tempestade que ele mesmo causou. E na vida também é assim. Para uma tempestade, minha mãe disse que não precisa muito. Né? Basta uma gota a mais num copo d'água. A gente não ouve falar, está fazendo tempestade, um copo d'água. Uma gota a mais e o copo transborda. Eu não sei se você já passou por uma tempestade, irmãos, ou você está passando por uma tempestade que você mesmo causou. Mas as tempestades passam. Elas não duram para sempre. Às vezes dura 24 horas, dura uma semana, às vezes duram meses. Mas elas passam e sabe que a gente sai delas transformados. A gente sai delas outras pessoas. A gente dá valor para aquilo que realmente necessita valor. E tem coisas que a gente passa a nem ligar mais. É como um vaso, né? Na mão do oleiro. O oleiro vai moldando o vaso e quando entorta não dá certo, desmancha e faz de novo. Assim são tempestades que a gente passa. Às vezes tempestades financeiras, tempestades de doenças que chegam na família, tempestades emocionais. Não é mesmo? Uma outra tempestade que chega na vida de um cristão, elas vêm para testar nossa fé. Na Bíblia também vem contando uma outra história de outro barquinho. Quando Jesus, está lá em Mateus, quando Jesus foi para o Monte orar, ele olhou lá de cima e viu os discípulos no barquinho. Pedro estava lá e a tempestade se formou. E os discípulos ali tentando segurar o barquinho, tentando salvar as próprias vidas. Jesus olhou de longe e falou, deixa eu lá salvar meus amigos. Jesus começa a andar sobre o mar. E naquele desespero, puxa vida, os discípulos já tinham passado por tantos milagres, tinham acabado de presenciar a multiplicação, a primeira multiplicação dos pães e peixes. E olham para Jesus e falam, é um fantasma. Como quem diz, não basta nós estarmos aqui tentando segurar esse barco, salvar nossas vidas, mas essa agora é um fantasma. Jesus falou, não, sou eu. E Pedro, na sua impulsividade, né? Pedro, filho do trovão, questionador, né? Deixa que eu vou lá, deixa que eu resolvo. Ah, Senhor, se é tu mesmo, faz-me andar por sobre as águas. E Jesus diz, vem, pode vir, Pedro. E Pedro foi. Mas Pedro desvia o olhar. Começa a olhar para o tamanho das ondas. Começa a olhar para o problema. Começa a olhar para o tamanho da tempestade afundando. E quando ele menos pensa, ele grita, Senhor, me socorre. Jesus fala, dá a mão aqui, Pedro. E puxa. A fé de Pedro foi testada. Quantas vezes estamos no meio de uma tempestade para reafirmar nossa fé? Coisas mínimas, irmãos. Às vezes um desentendimento com o vizinho e aquilo se torna uma bola de neve, um desentendimento com o nosso chefe de trabalho, com alunos na escola. E a gente fala, mas não é possível.
de novo, não tenho paz nessa vida. A vida do cristão também é vida de paz, mas também é uma vida de provação. Não tem como a gente não fazer com que a nossa fé possa crescer. Ela não cresce por ela mesma, a não ser pelas provações, tempestades da vida. É assim. Uma pessoa que vai à academia não cresce o músculo da noite para o dia. Não cresce o músculo da noite para o dia, cresce? Não. Leva tempo. E assim é com a nossa fé. Às vezes, eu vi esses dias um post no Facebook. Tinha um passarinho segurando um guarda-chuvinha assim, ele de cabeça baixa e a tempestade passando. A gente passa por tanta tempestade nessa vida que às vezes a gente até perde o medo. A gente sobe o guarda-chuva, deixa passar, é mais uma. Tempestades para fortificar a nossa fé. Às vezes as tempestades, queridos, vêm para nos destruir. O inimigo das almas, ele não dorme. Está aí, ele sabe que pouco tempo ele tem. E ele não quer que a gente declare o nome de Jesus. Não quer ver vitória espiritual. Não quer que a gente fale, não quer que a gente leve mais pessoas aos pés de Jesus. E às vezes as tempestades, elas vêm para nos destruir. Mais uma vez os discípulos entraram juntos em um barco. Dessa vez, rumo a Gadara. A Bíblia diz que era tão forte que encheu o barco d'água. Os discípulos ficaram desesperados por causa da força do vento e das ondas. Pensando que iriam a náufrago novamente, procuraram por Jesus. E Jesus dormindo mansamente. Chegaram lá apavorados, gritando: Senhor, Senhor, nos salva, nós vamos morrer. E Jesus, eu consigo quase que escutar, né? A voz mansa de Jesus. Por que vocês estão com tanto medo? Por que estão temerosos? E então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar. E fez-se completa bonança. Quando a gente pensa que a gente não vai aguentar, queridos, Jesus se levanta. Ele nos ajuda. E eu não quero ser repetitiva, irmãos, mas nenhuma tempestade dura para sempre. Elas duram às vezes um dia, semanas ou meses. E elas passam. Tem um ditado que diz: após a tempestade vem a bonança. E a gente se sente mais forte. Parece que o que vier agora, como a gente se diz na gíria, a fichinha. Ah, de novo, pode vir. Jesus está no meu barquinho. Ele que está liderando. As tempestades, elas assolam vidas, famílias. E enquanto elas estão acontecendo, a gente não percebe as feridas. Você sabe que nessas tempestades tropicais que tem lá na América do Norte, a gente vê pela televisão, os meteorologistas, consegui falar a palavra, até isso aí em casa, palavra difícil. Os meteorologistas, eles conseguem uma previsão, né, de tempestades tropicais, até mesmo de tornados. E semanas antes eles começam a avisar: olha, vai acontecer um ciclone, essa tempestade, os furacões têm nome, né? É o furacão Katrina novamente, ou é o Maria, né? Enfim, tem um furacão chamado Carlos. Parece que ele é bem calminho, mas ele existe. Eu não sei o porquê disso, já falei para os irmãos. Todo furacão com nome de mulher, né? Não vai ficar certo isso, mas enfim. E eles começam a avisar: olha, estoquem mantimentos, estoquem água, vai ser bem forte, vai durar várias horas. Eles conseguem medir até a intensidade do vento com que eles vão chegar. E as pessoas tampam as casas com tapumes, já viram na TV? E correm comprar água, muitos procuram os abrigos. E às vezes não dá tempo, né? É só uma previsão que eles fazem. E às vezes a tempestade chega e pega as pessoas no meio da casa, ainda arrumando tudo. E mais do que depressa, elas procuram amarrar os móveis e protegem as famílias. E chega o furacão, e eu fico imaginando o barulho, deve ser terrível, né?
as coisas quebrando, as árvores batendo, pessoas gritando. E no meio daquela confusão toda, você procura proteger sua família. E depois que passa, que você sai, você vê tamanha destruição. Enquanto você está ali no meio do furacão, você não vê as feridas, os machucados. Eu tenho uma amiga de Santo André, e ela fez um casamento assim, que não deveria ter feito, infelizmente. E depois ela contando como testemunho, ela falou assim, olha, todos esses anos eu vivi no olho do furacão. Na parte mais intensa, central. E muito machucada, muito ferida, né, emocionalmente dizendo. E às vezes é assim com a gente. Quando passa as tempestades, principalmente uma tempestade familiar, com filhos, com marido, com esposa, com mãe, com pai. Passa a tempestade, a gente começa a perceber as feridas. E muitas delas são emocionais, não são somente físicas. A mulher que tinha uma hemorragia, conta a Bíblia, que ela já tinha gasto tudo que tinha. Não tinha mais dinheiro. Ela já tinha procurado todo mundo. 12 anos com essa hemorragia. E aqui eu vou fazer um parênteses, é todo mundo adulto aqui, eu acho que não tem problema de eu tocar nesse assunto. A gente sabe que nós mulheres, a gente tem um período do mês que a gente fica intocável, que a gente fica, né, às vezes mais nervosa, mais irritada, né? Ninguém pode com a gente. E isso dura aí por volta de 5 a 7 dias. Imagina 12 anos. Fraca, essa mulher, anêmica, pelas leis da época, ninguém podia tocá-la. Era tocar nela, ia ser chamado de imundo. Onde ela tocasse numa mesa, num banco, não, tudo que ela toca também virava imundo. Se tinha marido, o marido a deixou. Provavelmente não tinha filhos, não tinha como ela engravidar. Ela vivia sozinha, de favores. Né? A família talvez levasse o alimento até próximo da casa e ela saía para pegar. Se ela saísse de casa um dia, as pessoas gritavam, cuidado, tá vindo a imunda. Ela era conhecida como a imunda. Mas um dia ela ouve que Jesus está perto. Jesus está chegando. Ela não ficou sentada esperando Jesus passar pela escada. Ela foi. Imagina a cena, fraca, porque, gente, 12 anos com hemorragia, anêmica, fraca. Ela já não podia entrar no meio da multidão. Não podia andar no meio das pessoas, porque era chamada de imunda. Ela resolveu ir até Jesus. Com certeza ela deve ter se colocado ali seu manto, se protegeu, não é mesmo? E foi devagarinho. E ela pensou, eu não preciso nem falar com ele. Mesmo porque ela não tinha força, deve ter ido se arrastando ali no meio da multidão. Porque se alguém a reconhecesse, ia falar, olha a imunda. E ela ia ser chutada no meio da multidão. E ela foi devagarinho, ela pensou, eu vou tocar só na orla. Jesus ele tem tanto poder, se eu tocar só na orla, eu acho que eu já vou ser curada. Olha a fé. E ela tocou. E Jesus na hora gritou, quem me tocou? E Pedro, né, de novo, mas Senhor, é impossível a gente saber quem está te tocando. Está todo mundo te tocando aqui. Jesus falou, não, eu senti um toque de fé. Foi diferente. E ela imediatamente foi curada. Meu irmão, qual que é a sua hemorragia? Talvez sua hemorragia seja uma mágoa que você carrega. Quanto tempo você carrega essa mágoa? 12 anos? 20 anos? Talvez você precisa liberar um perdão que você não consegue. Você vem carregando isso. Você não consegue digerir. Isso azedou tua vida. E azeda a vida da família toda. Ninguém consegue mais conviver contigo. Você acha que uma pessoa te deve um perdão e você não conversa mais com essa pessoa? Meu irmão, vai até essa pessoa. Não espera ela vir. Essa mulher que tinha uma hemorragia há 12 anos, ela foi até Jesus. Ah, mas será que fulano, que ciclano vai me ouvir? Querido, faz a sua parte.
Estanca isso. Manda um WhatsApp, manda um e-mail, manda uma mensagem torpedo, escreve uma carta, pede para alguém enviar para você. Estanca isso. Corta isso. Vá até